Localizado no quilômetro 214 da rodovia Dutra, com estacionamento para 5.000 carros. Sejam bem-vindos ao restaurante da Fazenda Ranchito. Ambiente confortável no estilo Velho Oeste. Temos espaço gamer e kids, além do nosso empório, com vinhos, cachaças, compotas e muito mais. Venha aproveitar um delicioso buffet diversificado e a gastronomia mais amada de Guarulhos. Drinks exóticos, cerveja bem gelada em uma vista de tirar o fôlego. Música ao vivo aos finais de semana. Venha visitar o Smart Farm, a única fazendinha de Guarulhos com mais de 400 animais de 70 espécies. Ovelhas, ilhamas e muito mais, podendo alimentar alguns deles. Restaurante da Fazenda Ranchito. Esperamos você e sua família. O sindicato convida você e sua família a conhecer nosso clube de campo. Ele é aberto para metalúrgicos, sócios e trabalhadores de outras categorias. Nosso clube tem piscinas, prainha, churrasqueiras cobertas, pesqueiro, parque aquático e muita diversão. E tem muito verde, ar puro e muita paz. Chame no WhatsApp e saiba o que você precisa para frequentar esse espaço de lazer.
Programa Tribuna Livre, diretamente da TBL Comunicação. Sejam todos bem-vindos. Pessoal, olha só, viu? Estamos em 2 canais de TV, canal TV Guarulhos, canal 13 e canal 508 da Vivo Fibra. E essa primeira meia hora nós temos o apoio da ACE Guarulhos, Associação Comercial e Empresarial, aqui da nossa cidade. Também temos o apoio da Guarupaz. 7 de abril é o Dia Mundial da Saúde. A saúde da cidade e de seus moradores faz parte da nossa missão. Guarupaz, te levando de ponto a ponto. Sincomerciários, sindicatos comerciários de Guarulhos nos dando o apoio, assim como o Sincoverg, Sindicato dos Condutores, Maurício Brinquinho, que é presidente da entidade e também vereador aqui no nosso município. Se você quer saber o que acontece em Guarulhos, acesse nosso site tribunadeguarulhos.com.br. Você vai encontrar esta e outras entrevistas, além de notícias atualizadas. TV Guarulhos, canal 3, pela TV a cabo aqui da cidade, e Vivo, canal 508. Antes de conversar com o nosso primeiro convidado para saber como é que está a segurança da cidade, quais foram as ações realizadas aí nos últimos dias, antes disso você vai saber quem está fazendo aniversário no dia de hoje. Nesta terça-feira, cantamos parabéns para Fernanda Augusto, Juliana Mendes, Larissa Luiza, Lucas Almeida, Marcionílio Filho, Marcos Costa, Marlene Almeida, Paulo Fátima, Salomão Pereira e Val Lima. Parabéns a todos e um ótimo aniversário! Agora sim, ó, nós temos o prazer de receber ele, que é inspetor da GCM de Guarulhos, inspetor-geral, o GCM Sanches. Seja bem-vindo, inspetor. Obrigado, Roberto Samuel. Boa noite aí a todos. É um prazer estar aqui. Em nome aí do secretário Márcio Pontes e do Comando Geral da Secretaria e da Guarda Civil, a gente agradece a oportunidade. Nós é que agradecemos, sempre já estamos pedindo aí para o pessoal da comunicação e também da GCM para que a gente sempre tenha esse feedback do que está ocorrendo na cidade. Embora eu ainda reclame que o número de GCMs ainda é muito pequeno, vocês têm desenvolvido um trabalho muito interessante aqui pela cidade. Nos últimos... o senhor entende que o trabalho da GCM fica mais intenso no final de semana, que me dá essa impressão, Sanches? Ele aumenta em algumas áreas, né? Principalmente com relação à perturbação do sossego. Nossa, né? demais. Perturbação do sossego público é uma área que nós temos cada fim de semana, em média, 70 atendimentos. Nós recebemos muitas outras denúncias por meio da nossa central 153, que é a nossa central de atendimento e despacho, e a gente consegue dar uma boa resposta, indo aos locais, orientando as pessoas. O último fim de semana, por exemplo, foram 65 atendimentos e aproximadamente 2.200 pessoas nesses locais, bares, espaços públicos, ruas, obstrução de vias. Nós tivemos que fazer as intervenções, não houve necessidade de nenhuma outra força para a dispersão, foi na conversação, na mediação e tudo ficou bem, mas é muita reclamação nessa área aos fins de semana. A cidade de Guarulhos é gigantesca, né? O pessoal que mora nos Pimentas, por exemplo, talvez não tenha a ideia do que é o tamanho que vindo aqui para o centro. Fortaleza, Tabuão, São João, aí vai entrando pelo Cocai até chegar a Vila Galvão, e ainda tem o outro lado, Vila Augusta. Como é que vocês fazem para atender esse município que é gigantesco? Não é fácil. Nós temos as inspetorias de área que fazem as primeiras avaliações, né? Então, as denúncias chegam na nossa central e as equipes de área, lá na região de São João, tem a Inspetoria Norte, lá na região de Cumbica, a Inspetoria Leste, aqui no centro, Vila Galvão também tem.
na área do Cabo Sul e Parque Continental também temos inspetoria diária. Então eles fazem a primeira investida para averiguar a denúncia. Constatando que é uma área que somente aquela equipe não consegue negociar ali um atendimento, a gente vai com um reforço, né? A gente solicita esse reforço. Eu fiquei imaginando isso aí, por exemplo, os carros eles ficam no local central, porque me dá uma coisa, por exemplo, um chamado lá no Jurema, como é que vocês fazem? Ou vocês têm já viaturas espalhadas pela cidade? Assim? Exatamente. O Jurema, ali na Avenida Jurema, aquela região é atendida pela Inspetoria Leste, né, que é a inspetoria mais antiga que nós temos, que antigamente era a base Cumbica, né? E essa inspetoria faz a primeira investida no local, observa a situação e, constatando a denúncia e havendo muitas pessoas ou for uma situação de risco, solicita o apoio, e aí as equipes especializadas podem nos ajudar, como a ROMU, equipes do grupamento de trânsito também especializadas, equipes do meio ambiente. Então a gente consegue dar assistência com esse planejamento. Olha, tem um monte de gente já nos acompanhando aqui, está meio travado aqui meu computador, mas o Celso Pinheiro está dando boa noite para nós. Jaciara Nascimento. Ô, Jaciara, você é do Jardim Fátima ou é a Val? Estou confundindo. Marcos Lins, boa noite, Roberto. E aí, o comandante, desculpa, travou de novo aqui, pessoal. Então, eu vou tentar de novo aqui. O Celso, Jaciara Nascimento, nos dando uma boa noite. Marcos Lins, boa noite, Roberto. E aí, o comandante e telespectadores. Está tudo tranquilo, graças a Deus, mas raramente vejo alguma viatura aqui na minha região. Qual é a sua região, meu amigo? Passa para nós aqui que eu já passo para ele. Marcos Couto, parabéns pela GCM, pelo trabalho. O Washington da Guarda também nos acompanhando. Está nos agradecendo ao trabalho aqui. É difícil você mostrar a cara na cidade toda com um número tão pequeno de viaturas e de homens, não, inspetor? Com planejamento a gente consegue dividir em 24 horas ininterruptas a nossa participação nesse processo. E a gente hoje desenvolveu uma grande parceria, né? Existem operações aí integradas, né, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil. Vocês trocam informações. Sim, que bacana. E isso nos aproximou muito para fazer o mesmo enfrentamento, né? Que é contra a desordem pública, contra a criminalidade. Então a Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana também, com a Central de Inteligência Integrada, que tem o monitoramento das vias, isso tudo faz com que a gente consiga estar em muitos lugares, mesmo distante, vamos dizer assim. Então a gente consegue designar alguém mais próximo pelo nosso sistema de monitoramento e também a nossa central, que tem ali a localização de cada viatura. Né? A gente consegue identificar quem está mais próximo do local para logisticamente poder atender com mais agilidade. O Washington está falando, parabéns, meu amigo Paulo Sanches, você é um excelente profissional. Marcos Couto está dando parabéns pelo serviço da GCM. Marcos Lins está lá no Bom Sucesso. Celso Pinheiro, Roberto, comandante da GCM. Hospital e Ponto Socorro da Periferia tem vistoria da GCMs em Guarulhos? Desculpa, a inspetoria do posto? O Celso Pinheiro está perguntando se a GCM, eu entendi que é uma pergunta, se Hospital e Ponto Socorro da Periferia tem a vistoria dos GCMs ou a visita, né? Sim, os hospitais públicos, unidades de saúde, e são muitas, né? Elas têm o nosso telefone da central, e qualquer necessidade eles fazem um contato conosco. Mesmo assim, os patrulhamentos de área são constantes, né? Então, essas inspetorias de área são responsáveis pelo atendimento das unidades de saúde. Hospitais, inclusive o hospital lá no Pimentas, o hospital HMU, e as unidades 24 horas, UPAs, né?
Me diz o seguinte, vamos falar um pouquinho aí do trabalho que já foi... eu gostaria que o senhor destacasse os trabalhos já feitos pela GCM aí nos últimos dias, que eu quero destacar o que vocês fizeram de importante. Ele me disse até algumas histórias bacanas, mas de modo geral, foram muitos os atendimentos nos últimos 15 dias, não? Sim, os atendimentos são os mais variados, né? Desde crimes ambientais, captura, resgate de animais silvestres, encaminhamentos ao atendimento veterinário, ou para a área de soltura, ou para o CRAS, que é ali no Parque Zoológico, que é o antigo Parque Estadual, o Parque Ecológico, né? O CRAS é o Centro de Referência de assistência social? Não, de animais silvestres. O CRAS, coincidentemente. Centro de Referência em Animais Silvestres. Então ele faz esse atendimento veterinário e depois coloca em soltura. Os atendimentos da Maria da Penha, que é outro trabalho bacana que exatamente. Vocês fazem. Só nos últimos 30 dias aí a gente teve em média 180 monitoramentos, né, que é o cumprimento das medidas, né, de proteção, né, aquelas que são assistidas pela nossa Maria da Penha. E vocês têm, por favor, continue, que eu fico imaginando esse tanto de trabalho na cidade, e esse caso do Maria da Penha, por exemplo, são de bairros variados, não? Bairros variados, lugares para o acesso da GCM muitas vezes também um pouco comprometedor, mas a gente faz o trabalho, a gente entra e vai dar a assistência necessária e cumpre a determinação judicial. Queria destacar também o Washington, que você citou aí, que o trabalho do GUARD, que é o Grupo Unido na Ação de Resistência às Drogas, é fundamental para o nosso propósito de fazer segurança pública, porque ele trabalha a prevenção e a gente pensa na prevenção de uma forma muito carinhosa, porque é ela que vai minimizar a vulnerabilidade desse público, né? Então o trabalho dele é essencial. Só nesses últimos 30 dias foram 1.900 atendimentos que eu levantei hoje, de crianças ali nas nossas escolas municipais. Então a gente quer ampliar isso também, aumentando o efetivo, com certeza a gente consegue alcançar e fazer até esse processo de passagem para as escolas estaduais, que seria algo muito legal, porque essa proximidade que a gente já construiu aqui, a gente dá prosseguimento. E é justamente naquela idade de adolescência que eles podem receber alguma influência negativa, e a gente quer mostrar que a gente ainda continua com eles. Por isso que o GUARD tinha eu não sei como é que chamava, da Polícia Militar, era algo parecido. O PROERD da Polícia Militar. Isso. Eles iam muito nas escolas, e eu acho que esse é um tipo de trabalho que deve ser intensificado. Sim. As escolas estaduais têm o nosso jovem, é o nosso guarulhense. Nós queremos também, não porque é um espaço estadual, nós queremos também estar perto deles e construir com eles uma cidade de qualidade de vida, né? Graças a Deus, tem muita coisa bacana aí. Quantos homens não, né? Qual o efetivo hoje da GCM? Nós temos 740, entre 730 e 740. Imagine se a gente tivesse uns 3.000, olha. E que não é um grande efetivo, 3.000. Né? Não é tão grande assim, mas faria uma diferença realmente incrível. Eu sei que muitas vezes é difícil a gente pensar em ter um guarda em cada próprio público, porque seria impensável tal coisa. Mas uma viatura na região, acho que daria para pensar esse tipo de situação para melhorar cada vez mais a nossa... Nós tivemos muitas conquistas nesse período, né? Nessa evolução, nesse processo evolutivo da gente. E dentre eles, agora estão previstas aí 20 viaturas novas também para Duster, para auxiliar no nosso trabalho, né? Junto às escolas, junto aos patrulhamentos de área, né? Todas as inspetorias de área terão acesso a esses veículos, né? E equipamentos novos de comunicação, armamentos,
As parcerias com a Polícia Rodoviária Federal também, que precisam ser citadas. Recentemente, o secretário Pontes assinou um termo doação da Polícia Rodoviária Federal de 20 mil munições para ponto 40, para treinamento. Isso gera uma economia muito grande para a nossa secretaria, né, porque a gente teria que dispor desse valor. E isso tudo são parcerias, são proximidades e o respeito que existe pela nossa instituição e a reciprocidade também com as demais, né? Uma curiosidade minha, isso é uma curiosidade, tem a ver com segurança, mas também tem a ver. A banda que vocês tinham, os instrumentos eram da GCM ou era dos próprios guardas? A banda, ela tinha os instrumentos, dos músicos, que eram os guardas, eles que faziam a sessão, utilizavam os próprios instrumentos para... Oh, que pecado, hein? Vamos torcer para que eles voltem aqui, né? Que eu achava uma das coisas mais bonitas. E eles cantavam muito bem. Sim, era uma equipe boa, de profissionais, tanto para atuar como segurança pública e como para fazer esse entretenimento, essa interatividade com o público. O Celso está perguntando, eu sei a resposta, mas o nosso amigo Sanches vai responder. Roberto, a GCM de Guarulhos tem canil? Sim ou não? Canil da GCM, muito bem administrado lá pela inspetora Marta, equipes ali, condutores de cães policiais, e eles têm também desenvolvido excelentes trabalhos nas operações integradas e no dia a dia com o patrulhamento. O Ivanil está perguntando, comandante, a guarda do estado de São Paulo, né, anda armada, a de Guarulhos também, né? Sim, a guarda de Guarulhos hoje, quase que na totalidade, tem arma, pistolas, né, ponto .40. E ele pergunta aqui, já no Rio de Janeiro eles não têm esses recursos, como é que você analisa isso? O Rio de Janeiro é uma história antiga, né? Apesar de ter um efetivo muito grande, eles, por questão política lá, eles não fizeram esse convênio com a Polícia Federal e não desenvolveram essa linhagem de atuação. Então, assim permanece, né, até hoje, apesar de atuarem também nas praias, nos comércios ambulantes, mas não fazem o trabalho como a Guarda de Guarulhos e a maioria das guardas hoje no Brasil. Quem quiser falar com a GCM, como é que faz? A GCM é a Central 153. 153, só esse número? Nossa central de atendimento, 153, são 24 horas ininterruptas de atendimento ao cidadão para denúncias, solicitações, informações e também o telefone fixo 2475-9444. Mais uma curiosidade minha, em outras cidades a GCM tem o poder de rebocar ou prender carros que estão com som muito alto. A GCM de Guarulhos tem essa lei aqui, não? Sim, hoje nós temos o pátio de recolhimento ativo e isso faz com que todos os guardas que têm o certificado de recolhimento tenham um documento para fazer esse recolhimento quando depara com infrações que estejam fora da regulamentação de trânsito. Então, o veículo é solicitado o guincho, o pátio de recolhimento Guarulhos, e o veículo vai para o pátio. Então, esse é para o caso de veículos que estão infringindo a legislação de trânsito. Mas também tem os carros abandonados, tem o que voltou em funcionamento, que é o carro abandonado, carro guinchado. Então, esses veículos que estão em situação de abandono pela cidade, causando insegurança, também a guarda vai lá, a equipe da Secretaria de Segurança adesiva o carro e em 10 dias o proprietário pode até dar uma destinação. Caso isso não ocorra, o veículo também vai para o pátio. Perfeito. Obrigado, inspetor. Disponha da gente. Agradecer e lembre-se, precisou falar com a GCM 153. Vamos para um rápido intervalo, vocês vão ficar aí com o nosso querido Padre Fábio Lima e já voltamos.
meus irmãos, hoje terça-feira da Semana Santa, estamos aqui para meditarmos, acolhermos a palavra de Deus. O evangelho de hoje está em João, capítulo 13, versículos 21 a 33. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de Jesus de quem estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu porque Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Queridos, a quem eu der o pão molhado no pão é esse que vai me trair, Veja que Jesus dá um sinal, só que os discípulos não compreendem. É a partir daquele momento, veja que é uma expressão de amor. Jesus ama a Judas, mas naquele exato momento o seu coração já vem corrompido e naquele exato momento Satanás entra em Judas. E Jesus diz: o que tem para fazer, vais fazer logo, E Judas ali sai para poder entregar Jesus. Meus irmãos, quantas vezes nós experimentamos o amor de Deus, mas nós com as nossas atitudes entregamos Jesus, o traímos, não fazemos, não vivemos conforme a sua palavra. O pecado ainda reina em nós. Somos convidados neste dia, Semana Santa, a podermos experimentar este amor de Cristo por nós. Amados por eles, livres do mal e do pecado. Amados por Cristo, libertos da ação do mal. Que Deus te abençoe e ilumine a tua e a minha vida, para que possamos viver conforme o coração de Jesus. E informações Guarupás. Se você tem reclamações, sugestões, dúvidas ou necessita de informação, fale conosco. Estamos sempre na linha para ouvir você. Para tirar dúvidas sobre cartões e demais informações, ligue para 0800 559 499 de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas. Fale com a gente também no Facebook, www.facebook.com.br/Guarupás. Nosso site, www.guarupás.com.br/Fale Conosco, ou por e-mail, falecom@guarupás.com.br. Guarupás, levando você de ponto a ponto. Com uma trajetória que vem desde 1958, o Sincoverg, além de ter conseguido diversos avanços e importantes acordos trabalhistas, fortalece cada vez mais a prestação de serviços para seus associados e dependentes. Faça parte do Sincoverg e conheça todas as vantagens de ser um associado.
Du bobo au fricassé, Quick est ton sophistiqué. Do macarrão ao prato chique, Quick é tão magnifique. Para suco, para drink, Quick é mais que fantastique. Depois do molho do rondelli, a cozinha fica limpa, fica bela. Toalhas e guardanapos Quick da Mapel. Folha dupla maciez e ultra absorção para qualquer ocasião. Quick, sua cozinha mais... Ulala! Mais de meio século de história, isso é muita tradição. É claro que eu aprovo. Você ter o reconhecimento do MEC, pra mim, é um selo de garantia. Aprovadíssima! Quem leva educação de qualidade democraticamente pro país todo, tá mais que aprovada por mim. Quando alguém se dispõe a abrir as portas do mercado e da nossa carreira, sempre terá a minha aprovação. Unisa, uma instituição nota máxima no MEC e aprovada por todos os brasileiros. Vestibular EAD 2021. Inscrições abertas. Para a família que se une no café da manhã com pão quentinho. Para o trabalhador que passa na padaria logo cedo para começar bem o seu dia. Alimento é sustento, mas também afeto. E oferecer o melhor para seus clientes é imprescindível. Nossa missão é possibilitar isso. Desde 2012 no mercado, a MM Foods vem se consolidando como a maior prestadora de serviços para o setor de padaria do seu negócio. Do pequeno ao grande empreendedor, fornecemos o melhor alimento que chegará às mãos dos consumidores. Possuímos uma linha completa de produtos congelados e fornecemos todos os equipamentos para o setor de padaria. Estamos em São Paulo, Bragança, Mairiporã e Contagem, Minas Gerais, com atendimento para todo o Brasil. As melhores possibilidades para o seu negócio e o melhor alimento para o seu cliente. www.mmfoods.com.br. Muito bem, voltamos para o segundo bloco. E esse segundo bloco nós temos o apoio da FESMA, a empresa da nossa região que exporta para o mundo todo. Apoio também da Damapel, há 60 anos cuidando da família brasileira. Unisa, Universidade Santo Amaro. Quem faz Unisa faz história. Ranchito Farm, grande restaurante de Guarulhos, quilômetro 214 da rodovia Presidente Dutra. Vai lá, tenho certeza que você vai se apaixonar. Idioma Express, a sua escola de inglês no Tabuão. Sindicato dos Metalúrgicos, nosso amigo Josinaldo Cabeça também nos apoiando. E eu quero trazer um recado importante para você, e é sobre o IPTU, viu? Guarulhos está há 6 anos sem aumentar o IPTU e continuará assim até 2024. Compare, em 2017, R$100 compravam 28 litros de gasolina, hoje compram menos de 14. Já o IPTU de Guarulhos, congelado desde 2017, gerou 25% de economia para o contribuinte. É a gestão eficiente cuidando melhor do guarulhense. Prefeitura de Guarulhos, e veja esse recado que a Paloma traz para nós. Guarulhos já está há 6 anos sem aumentar o IPTU, congelado desde 2017 e permanecerá congelado até 2024. Comparando, por exemplo, com o preço da gasolina em 2017, R$100 compravam 28 litros e hoje compram menos de 14 litros. Já o IPTU de Guarulhos, congelado desde 2017, não terá reajuste até 2024. O guarulhense economizou mais de 25% em 6 anos. Gestão eficiente, cuidando melhor do guarulhense. Prefeitura de Guarulhos. Muito bem, segundo bloco, nós temos o prazer de receber aqui Gilberto Penido, ele que foi presidente da Câmara por 2 vezes, chegou a ser prefeito por alguns dias, vereador, 2 mandatos, olha, 4 mandatos, é verdade, eu confundi a presidência, foi muito tempo aí. E agora ele é subsecretário da Inclusão, Deficiência. Acessibilidade e Inclusão. Acessibilidade e Inclusão. Ele acabou mudando. Meu amigo Penido, seja bem-vindo.
Obrigado a todos, obrigado pela oportunidade, Roberto, de nós estarmos aqui hoje, nesse programa Tribuna Livre, que tem uma audiência enorme na cidade. Você, Roberto Samuel, uma pessoa respeitada na nossa cidade. Eu quero aqui, em primeira mão, agradecer primeiro a Deus, depois ao prefeito Guti, que me deu essa confiança de assumir a Secretaria de Acessibilidade e Inclusão, uma secretaria que era uma coordenadoria, né? E em 2017 o prefeito criou a Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão, junto com a Secretaria de Direitos Humanos, né? E mais 5 subsecretarias. Falar para você e para o teu público que a cidade de Guarulhos, o estado de São Paulo, tem 645 municípios e só existe 6 municípios que têm a Secretaria de Direitos Humanos. Quer dizer, o que é direitos humanos? Direitos humanos é a Subsecretaria de Acessibilidade, que cuida das pessoas, dos direitos das pessoas com deficiência, a Subsecretaria do Idoso, que cuida realmente do idoso, da mulher, né, que cuida realmente da mulher, da igualdade racial, da diversidade, né, e acho que e da juventude, e a Subsecretaria da Juventude. E eu, na pasta lá da Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão, Roberto, nós temos feito realmente, junto com os funcionários, a diferença, porque nós cuidamos do ser humano, nós cuidamos das pessoas, nós cuidamos de... É totalmente diferente de tudo que eu fiz na minha vida, né? 4 mandatos de vereador, 8 anos de Proguaru, 4 anos de meio ambiente, e hoje na Subsecretaria de Acessibilidade, o qual o prefeito Guti me nomeou lá como subsecretário. O Abdo Maslum, né, que hoje é o secretário do Meio Ambiente, que até uns dias atrás ele era secretário de Direitos Humanos. Então, a gente realmente, eu realmente tenho certeza que a equipe da acessibilidade e inclusão, eu tenho certeza absoluta que nós acordamos, nós temos uma vontade mais imensa de chegar até a subsecretaria, porque a gente cuida de vida. Vem mães, pais, irmãos, parentes. Acaba mudando a nossa visão, né, quando você Roberto, trabalha com ela. É uma diferença muito grande você cuidar do ser humano, você cuidar da pessoa, você poder ajudar, nem que for uma pessoa com qualquer deficiência, porque a cidade tem 90 mil pessoas com deficiência, com todas as deficiências. Quantas? 90 mil pessoas aproximadamente. Nossa. Com todas as deficiências. E eles se superam, Roberto. Você não tem, nós fizemos lá muitas coisas, né? E a subsecretaria tem dado esse norte realmente, a gente tem atendido, eu lá como subsecretário, estou lá direto, a gente sente uma satisfação muito grande realmente de estar lá junto com a equipe. Eu gostaria que você falasse um pouquinho dos projetos que vocês estão desenvolvendo lá, Peridor. Nós, quando chegamos lá, na pandemia, né? E a pandemia trouxe muitas novidades para nós lá na subsecretaria. Uma delas foi eu vindo de casa e depois a equipe também, aí fizemos uma reunião onde nós fizemos um concurso de fotografia para as pessoas com deficiências, que elas se fotografavam, né? E mandava foto para a subsecretaria, e ali seriam as mais curtidas, né? As 10 mais curtidas, depois a premiação, uma banca para estar escolhendo também. E foi um sucesso, nós esperávamos 60, 70 pessoas, né? E como era tudo, nós estávamos na pandemia, né? E como as inscrições eram pelo Instagram e pelo telefone, pelo WhatsApp da subsecretaria, e atingimos 309 pessoas com várias deficiências. Né? Aí teve o apoio da UNG com um curso, com curso de fotografia, né, o ensaio fotográfico de fotografia, teve máquinas fotográficas, né, profissional. Então nós corremos atrás do patrocínio e realmente as 309 fotografias, Roberto, eu até faço um convite a você, acho que eu já fiz convite, que você fosse lá conhecer a subsecretaria, para você ver os projetos e o olhar e o coração daquelas pessoas que lá trabalham, né? Então vários professores, várias pessoas lá, que já lá há muito tempo, e realmente nós lá trabalhamos com... E se você ver as 309 fotos, você fala, é brincadeira, não tem um feio. Eu duvido você achar um feio no meio deles. Sem brincadeira. Nossa, é uma gratidão muito grande mesmo. Esse foi um dos projetos, né? Teve mais, lógico, sempre
Tem um projeto também que a gente faz, que é os PEIs, né, as práticas educativas para a inclusão social da pessoa com deficiência, né, visual, com aula de soroban, né, braille, orientação de mobilidade. Então tem lá a pessoa lá, você pega as aulas de braille, às vezes tudo online, né, mas você pega a professora, você pega a Shirley, né, que dá aula de braille pelas redes sociais, né, pela inscrição, lógico que é agendado, né. Ela também dá atendimento à população dentro de uma Guarupás, né, porque às vezes a pessoa é surda, então ela, né, bacana. Ela vai até um lugar, então liga lá, ela acompanha, como tem a Vanessa, que a Vanessa, ela dá aula de soroban, né, ela dá aula de soroban e ela é deficiente visual, concursada. Você vê aquela menina trabalhar, você fala, meu, o que é isso, cara? Entendeu? E ela dá. Elas têm parece que tem um gás a mais, né? Não, tem, eles se superam. Deus não dá fardo para quem não consegue carregar. Você vê aquelas mães chegar com aquelas crianças, com aquelas pessoas com deficiência, você vê a alegria nos olhos delas, você vê o coração delas, elas estão em paz, elas estão, nossa, e estão junto com a, né, carregando o filho, a filha, o pai, é uma coisa maravilhosa. Não tem a Fernanda que dá aula de mobilidade, né, nas empresas de ônibus. Tem amanhã mesmo ela está numa empresa de ônibus lá para dando treinamento como os motoristas recebem uma pessoa com deficiente físico, né, como que aborda, como que fala, como que conversa, como que dá treinamento para a pessoa andar na rua, entendeu? Tem pessoas com deficiente visual que às vezes não tem o conhecimento, não tem, mas pega a Fernanda como professora, meu amigo. Marcos Lins, boa noite, Roberto. Abraço para o Gilberto Penido, grande personalidade da nossa cidade. Lembro muito dele como vereador, presidente da Câmara. Lembro dele isso há muito tempo. Grande abraço. Locatelli, a minha amiga Priscila, boa noite a todos. Obrigado aí. Celso Pinheiro também está nos acompanhando, Evanildo Jabá. E o Penido, ele tem uma história como vereador muito longa, muito extensa. E ele acabou indo para a parte da administração, que acabou se dando muito bem. Eu vou cobrar dele aqui uma coisa que me incomoda muito, Penido, são nossas calçadas. E é interessante lembrar que a calçada é uma responsabilidade do dono do terreno, não é da prefeitura. Você tem que cuidar da sua calçada. E hoje eu vi uma família, estava uma mãe muito jovem, ela estava com um bebê de colo, tinha uma menina do lado, uma garota deficiente numa cadeira especial, né? E um outro filho empurrando a cadeira nas calçadas aqui no Cocaia. E realmente muito complicado. Não está chegando a hora da prefeitura começar a cobrar os guarulhenses para fazer uma calçada decente, porque as pessoas andam hoje pela rua, não andam pela calçada. Sim, Roberto, mas nós temos feito de tudo para dar atendimento até para as pessoas com deficiência, que é pior ainda o caminho, né? As calçadas irregulares. A cidade é muito grande, tem muito problema, mas o Guti tem dado todo o apoio para nós. Nós temos dentro da subsecretaria, temos fiscalização, né? Temos fiscal, temos médicos, né? Temos engenheiro. Nós temos toda para dar, e o prefeito Guti tem dado toda a sustentação para nós, é a subsecretaria de Direitos Humanos. Uma delas é o piso tátil, né, que é muito bom, aquele caminho para pessoas com deficiência. Você imagina a pessoa com deficiência andar na cidade, né? Então nós já fomos até buscar verba, por isso que antes a subsecretaria era a coordenadoria, e de coordenadoria o prefeito, em 2017, criou a subsecretaria. Por que subsecretaria? Porque como subsecretaria, você pode estar indo na esfera estadual, federal, né, municipal, a gente pode estar angariando algumas emendas. E nós temos corrido atrás. O prefeito Guti já até levou para Brasília projeto já pronto, né, sobre calçada acessível, sobre farol sonoro, né, porque há necessidade, a cidade é muito grande. Às vezes as pessoas falam, mas a cidade é tão grande, vem uma cidade do interior, e ela tem um carro para levar uma pessoa com uma deficiência lá em São Bernardo,
Comitê Olímpico lá, né? Só que as cidades pequenas realmente, ela tem lá os carros e a facilidade é maior, né? Porque nós, como uma cidade com 1,5 milhão, quase 1,5 milhão de habitantes, com 90 mil pessoas com deficiência, né? E atender a cidade toda realmente não é fácil, mas não está medindo esforços não. Nós temos lá uma viatura de Braille doada pela União, né? Temos um outro carro e a gente realmente tem feito a diferença, Roberto. Nós temos feito muito, mas muito mesmo, a diferença na cidade. Eu falo nós porque a equipe lá realmente todo dia nós temos um projeto. Não tem dia que nós não... o que nós vamos fazer amanhã? Não, nós chegamos no outro dia, se reúne com os funcionários, eu reúno os funcionários com todos, né? E a gente chega lá e é qualquer problema, viu, Roberto? O aumento é isso, é aquilo, qualquer problema que a cidade tem, eu chego lá e a gente explica, porque tem que explicar para as pessoas, para essas pessoas estar explicando. E quando nós fazemos alguma lá, porque nós temos lá, o ano passado, nós fizemos a leitura de 5 livros para as pessoas com deficiência visual, né? Pela internet, né? E essas pessoas, e o último capítulo do livro, a gente lê lá na subsecretaria. Então, aí eu falo para ele, sabe? Eu falo assim, vocês dão licença da gente tirar uma foto? A gente sempre começa com o prefeito Guti, tem dado esse caminho para nós, fala assim, dá licença da gente tirar uma foto, porque essa foto tem que sair na nossa cidade, Roberto. Sim. Tem que sair no estado, tem que sair no Brasil, tem que sair no mundo. Tem que divulgar esse trabalho. Tem que divulgar esse trabalho, porque tem gente que não sabe que existe a Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão. É muito importante para o ser humano. Você imagina, na pandemia, a mãe de uma pessoa com qualquer síndrome. Sim. Nós, que usávamos máscara, mas nós saíamos até a esquina. Nós íamos para lá, ia para lá. A mãe, às vezes, ela quer fazer uma unha, ou quer fazer um cabelo, ou quer comprar uma roupa, alguma coisa. Ela tem que estar acompanhando o filho dela, ela acompanha o filho dela e com alegria, com amor no coração. É verdade. Então, já tem projeto nós pensando lá para estar facilitando. Eu queria comentar com você sobre, eu tenho visto que existem muitas associações, muitas entidades, né? Casa André Luiz, por exemplo, é uma super casa, mas fora a gigante que é a André Luiz, tem outras entidades pequenas, associações, que dentro das possibilidades delas também tem ajudado muito. Algumas síndromes específicas. Eu estava conversando esses dias com a Neuza Colim, com o Maurício Colim também, sobre as mães da epilepsia. E eles também fazem um trabalho muito bacana. Nós lá, Roberto, e eu sempre que vou visitar uma entidade, tenho visitado várias, e também tenho visitado individual, Roberto, porque às vezes aquela pessoa quer um carinho de um profissional, entendeu? Que é uma experiência de uma profissional da subsecretaria. E eu tenho visitado a Casa André Luiz, a Olhar Eficiente, o CIAG, essas coisas são tudo entidades que realmente, São Judas, entendeu? São Judas tem até um cavalo lá que é para as crianças, né? Isso é legal. Ecoterapia. Então, eu tenho visitado várias, e individual também a gente tem visitado bastante as pessoas seja lá qual for a deficiência da pessoa. Mas eles se superam em tudo. E você vê, eu visitando a Casa André Luiz, aí tinha um lá que ele é deficiente físico, né? E ele fez um quadro, Roberto, com os pés. Caramba. Você precisa ver o quadro, meu. Você precisa ver a alegria dele mostrar aquele quadro. E ele vende aquele quadro lá na Casa André Luiz. Lá tem não sei se já foi lá na casa. Lá em cima, lá na André Luiz. Tem um salão lá, e esse salão tem vários, e tem os trabalhos deles também lá, que eles fazem lá. Como também eu fui visitar uma pessoalmente, a casa dela, ela mora no Jardim Bela Vista. Fui lá visitá-la, cheguei lá, nossa, ela desenhou um quadro que é o pôr do sol da África. E ela me presenteou com esse quadro. Que maravilha. Mas você precisa ver o pôr do sol da África. Acho que se eu estivesse lá, eu não achava tão bonito como está no quadro dela. É gente muito talentosa, nós temos que estar na rua toda hora, nós temos que estar nas associações, porque hoje mesmo veio uma lá conversar comigo, que é de uma associação. Nós não temos partido, não temos, é ser humano, Roberto.
ser humano, nós temos que tratar, é ser humano, ser humano. Mas vocês sofrem também com falta de verba, né? Quer dizer, Guarulhos todo, né? Tem um problema sério de falta de verba. Como é que vocês se viram? Ou qual é o maior problema nesse momento, por exemplo, que você tem na secretaria? Roberto, eu acho que problema todas as secretarias têm, todas as subsecretarias têm, mas realmente é o que o prefeito fala, nós falamos em reuniões, nós temos que correr atrás. E quando a gente corre atrás, a gente minimiza bastante. Porque a dificuldade é igual você no teu lar, na tua casa, né? Às vezes você ganha mais de 5 salários mínimos, mas você tem uma filha estudando medicina, ou tem uma filha estudando uma engenharia particular, então é difícil, né? Então você tem que superar, tem que fazer uma hora extra, tem que vender mais uma coisinha, fazer isso, aquilo. E nós nas subsecretarias também nós temos corrido atrás e graças a Deus nós temos, é lógico, se tivesse uma verba maior, esse ano nós estamos brigando, né? Mas acho que estamos conseguindo alguma coisa a mais, né, para subsecretarias. E isso faz a diferença mesmo, porque você está investindo no ser humano. Se for uma pessoa só, você está investindo em uma pessoa, mas aquela pessoa, se ficar sem aquela atividade, Roberto, ela se frustra. Me diz o seguinte, as empresas, de um tempo atrás, parece que era até moda, as empresas contratarem pessoas com deficiências. Ainda tem isso? Muitas empresas têm dado vaga para vocês, levado vaga até vocês? Como é que está isso? Tem, Roberto. Nós temos lá o banco lá que atende as pessoas com deficiência, com currículo, tudo, né? Uhum. Então a gente manda para as empresas e também, eu até falei com a minha assistente lá esses dias, porque eu tive numa reunião no gabinete e tinha uma empresa de agência de emprego. E eu, quando presidente da Câmara, eu era presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Uhum. E nós fizemos um trabalho lá para diminuir o valor das agências de emprego, que vamos supor um funcionário contratado por R$1.000, né? E eles pagavam 20% de imposto. Só que não era justo as empresas, agências de emprego, pagar 20% sobre 1.000, porque se elas ganham 200 só, R$200, 800 é do funcionário. O lucro delas é 200. Então aí começou a pagar o imposto sobre o lucro. Lucro líquido. Não sobre o dinheiro do funcionário. E isso daí eu falei para ela, até nós estamos fazendo um levantamento de todas as empresas de agência de emprego. E depois eu vou tentar fazer uma reunião com eles, né, como eu fazia antigamente, fazer umas reuniões com eles para a gente estar mandando um currículo, porque muitas empresas procuram e às vezes não encontram. Uhum. Né, porque há necessidade, existe a lei, né, mas às vezes não encontra. Porque tem pessoas, por exemplo, têm deficiência para andar, mas se ela trabalhar num caixa, normal. Tem problema. E tem outras deficiências que a pessoa pode trabalhar normalmente. A maioria, todas as deficiências têm um emprego, Roberto. Eu gosto de citar o Firmino. O Firmino é um cara que tem uma deficiência, mas cursou até direito, né? Dirige carro, tal. Hoje tem um lava rápido. Então eu acho um cara, se você tem vontade, você consegue fazer tudo que você quiser. E supera. E quem quiser falar com o Penido, vocês têm um atendimento, de repente, a pessoa que chega lá a primeira vez, Penido, como é que é? Nós estamos instalados lá na Inoto Alberto Bento, do lado da Praça da Pedra. 49 Macedo, do lado da Praça da Pedra. Os telefones lá é 2422-7376, 2414-3685. O e-mail de lá é subsecretaria de acessibilidade, @gmail.com. O Instagram é @acessibilidadeguarulhos. Siga nós. E qualquer pessoa, qualquer um que tiver qualquer dificuldade para documentação, porque muitas das pessoas elas têm o direito, Roberto, de ter o benefício. Só que o caminho deles é difícil. Mas eles podem nos procurar. Se tem uma pessoa com uma deficiência, com uma coisa, pode nos procurar lá na Alberto Inoto Bento 49, pessoalmente, ou por telefone, pode ligar, porque nós temos lá advogado, nós temos lá médico, nós temos lá o engenheiro, nós temos lá a pessoa para dar o atendimento, para encaminhar ele para ele conseguir o benefício de direito dele.
Entendeu? Olha que coisa bacana, pessoal. Então, nós temos lá para qualquer atendimento. Pessoa com deficiência para Vocês orientam? Orienta, encaminha, a gente faz a documentação, nós fazemos tudo lá. Olha que legal. Nós só não fazemos chover, porque depende só de Deus, graças a Deus. Né? Por enquanto, né? Não, essas coisas Mas Michele... eu tô te falando, lá a gente... E aos funcionários, Roberto, nossa, muito legal, parabéns. O entendimento é muito grande. Eu tô te falando, eu tô num lugar que, olha, se Deus permitir, vou ficar lá até... Michele Ramos nos acompanhando, e eu nem falei do Penido político, né? Ele que está no Patriota. A sede do Patriota é aqui na Avenida Suplicy. O bairro chama Santa Mena, perto da igreja Nossa Senhora de Santa Mena. Facinho, 359. Lá, né? Quiser conhecer lá o Partido Patriota, vai dar uma olhada lá, não é isso? Sim, nós estamos lá no Partido Patriota, né? Já desde a época do PEN, que depois o PEN se transformou no Patriota, né? Numa fusão com o PT do B. Deve lançar candidato a deputado estadual. Então, o candidato estadual, pré-candidato a candidato estadual é o Gileno, né? Federal ainda não conversou. Federal a gente ainda não conversou, mas estadual é o Gileno. Pré-candidato é o Gileno, nosso pré-candidato a deputado estadual, já está desde quando ele saiu do partido que ele estava, que ele veio para o Patriota, já São Paulo, tanto a estadual como a nacional e a municipal, já tem ele como candidato a deputado estadual. Um acordado já, como ele é o único candidato a deputado estadual pelo Patriota aqui na cidade de Guarulhos. Uma pessoa que realmente tem trazido bastante para Guarulhos, né? Tem feito bastante para Guarulhos. O Gileno é uma pessoa que realmente você encontra, ele é povão. Ele é nós, Eu costumo dizer o seguinte, nós temos que escolher gente de Guarulhos. Sim, né? Aí você fala assim, pô, mas se o cara não fizer nada, aí você perde. Só que se você votar em alguém de fora, você perde de qualquer jeito. Já perdeu. Votou em alguém de fora, você já perdeu. Porque o cara não faz nada por Guarulhos. O Tiririca veio aqui, Eduardo Bolsonaro trouxe alguma coisa, com todo respeito, já trouxe alguma coisa? Não trouxe. Teve uma deputada que foi a mais votada. Janaína Pascoal, foi a mais votada. 46 mil votos em Guarulhos. Quantos? 46 mil votos em Guarulhos. Ela veio aqui depois disso? Que eu saiba, não. Não, é porque as pessoas, principalmente artistas, né, Roberto? Essas pessoas de nome, como se destaca alguma coisa, quando você vota numa pessoa que não conhece a cidade, e ela é da cidade de Santos, ela é da cidade de Campinas, ela é da cidade de Sorocaba, ela vai levar benefício para lá. Ela pode ser a melhor deputada do mundo. Ela não vai trazer a verba, ela tem a verba lá, seja lá quanto for, tem isso para mandar para a cidade, ela vai mandar para onde? Pessoal, pensa só, se Guarulhos tiver 10 deputados estaduais. Meu Deus do céu. Aí na hora os 10 chegando na frente do governador e falando assim, governador, é o seguinte, a nossa saúde está ruim, nós precisamos de dinheiro. Você acha que ele não vai mandar? Vai mandar, sabe por quê? Porque ele vai precisar dos votos desses 10. Então, cá entre nós, né? De repente a gente vota lá, mas 4 é sem vergonha, mas tudo bem, a gente tem 6. Então, eu acho que a gente já está bem. Então, vamos fazer o seguinte, se você não gosta de um, tem o outro, vamos escolher gente da cidade. Exato, é isso mesmo, tem que escolher o guarulhense, como os outros municípios, tem que escolher da cidade. Se não gosta do Zé, vota no João, se não gosta do João, vai no Manuel, vai no Penido, vai no outro. Obrigado, Penido. Roberto, posso acrescentar só uma coisa que eu esqueci? Esse ano nós fizemos um passeio monitorado, uma visita no zoológico monitorado. Obrigado, Fernanda, ao Gilberto, lá com meu filho, e a todos, né, do zoológico. Fizemos um passeio monitorado com as pessoas com deficiência no zoológico. Depois um piquenique no final. Nossa, foi excelente. Nós vamos tentar fazer isso todos os meses. Fizemos também pro autista, né? O cinema inclusivo lá, que realmente até o dono do cinema, o Cinemark, que é lá do Shopping Bom Sucesso, que ele nos abriu as portas e adaptou já porque as pessoas com autista precisam estar numa sala bem clara, a porta aberta, né? O som mais baixo também foi um sucesso, foi 2 salas, né? Fizemos também lá o cinema para
síndrome de Down também, isso com pipoca e guaraná. Tudo que tem direito. Nossa, foi um sucesso, mas sabe o que é importante nisso? É a integração da família, Roberto. Perfeito. Você vê a mãe de uma criança, a mãe da outra, que não se viram, não foram, e não tem oportunidade, porque... Interage, tira, troca informação. Não é adaptado. E agora eles tiveram lá, o gerente comercial esteve lá na subsecretaria, porque, Roberto, o pessoal do Sebrae também esteve lá, e todos estiveram lá, porque eu faço questão das pessoas ir lá conhecer a subsecretaria, para ver os projetos. E eu vou. Aí sim, e você está convidado. Obrigado, Pereira. Obrigado, povo. Obrigado, Roberto. Obrigado a todos. Um abraço. Eu queria deixar o parabéns para a Creu hoje, que é a namorada do meu cunhado também. Eu vi você dando parabéns. Parabéns, Creu. Parabéns à minha sobrinha Camila, que fez aniversário. Você não levou da esposa? Não, minha esposa. Minha esposa, que eu tenho certeza que ela está me assistindo. Minha esposa, minha filha, doutora Fernanda, doutor Gilberto, meu filho, minha nora, que fez aniversário também no dia 2 desse mês. Um abraço, minha nora, né? Eu falo que ela é minha nora, é a mãe do meu neto, né? Então é uma pessoa, meu netão lá, o Lorenzo, 7 anos, né? Um abraço à família toda, minha mamãe, papai, todo mundo. Papai está no céu, mas está todo mundo. Obrigado, pessoal. Amanhã estamos de volta. Até amanhã.